a gente vai falar sobre a ordem de apresentação das peças. Mas eu quero falar antes sobre coisas que eu julgo importante. O primeiro critério para mim é o tempo. 1 minuto é o suficiente para você apresentar seu portfólio. Se tiver menos, às vezes você não vai ter 1 minuto de cenas que você gosta. Não tem problema. Faz o seu portfólio com 40 segundos. Não tem problema. Às vezes, o seu possível contratante vai te mandar uma mensagem, se ele gostar daqueles 40 segundos, e vai dizer assim, tem como você mandar mais material, mais cenas? Por quê? Às vezes o seu contratante precisa sentir consistência no seu trabalho. E vendo poucas cenas, é mais difícil de ver a consistência. Então ele vai pedir mais cenas suas para ver se todas as suas cenas se mantém num nível de qualidade parecido. A apresentação, né? Aquele início, fazendo uma abertura para o seu portfólio. Você não quer uma abertura para o seu portfólio, você não está fazendo um filme. A não ser que você faça uma abertura muito bem animada e ela seja a melhor coisa do seu portfólio, não faz. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião como contratante, tá? Eu já estive na posição de avaliar portfólios mais de uma vez, em algumas situações, inclusive recentemente olhei alguns portfólios para fazer a contratação, para fazer a avaliação do próximo projeto que eu vou pegar e essa é a minha opinião genuína, tá? Vamos lá, a ordem dos trabalhos. Eu sempre sugiro isso aqui. A gente pega a quantidade de peças que a gente tem. Aqui a gente pensa de 1 a 10, mas às vezes a gente tem menos cena e não tem problema. Vamos supor que você tem 7 cenas. Que seja, você vai dar pontos para ela. Você pontua cada uma das suas cenas, de 0 a 10. E aí, a que tiver a melhor pontuação, essa vai para o número 1. A sua cena número 1 é a primeira que vai aparecer. Essas 3 formas que eu vou apresentar para você aqui, elas são válidas, tá? Uma das formas é você apresenta a sua melhor cena, depois a sua segunda melhor cena e assim por diante, diminuindo o nível da qualidade delas, tá? Por quê? Porque a gente decide se você vai trabalhar com a gente na ordem do que a gente está assistindo. Porque se a primeira cena sua for uma bosta, eu não vou assistir o resto, entenderam? Outra sugestão é fazer quase isso, mas deixar a sua segunda melhor cena no final. Porque você vai ter o primeiro impacto de boa qualidade, depois você vai continuar com as suas melhores cenas, da metade para cá são suas melhores cenas, depois você termina para preencher mais espaço do seu portfólio com boas cenas, mas não tão boas quanto as outras, e termina com a sua segunda melhor cena, causando uma sensação de impacto. Sugiro só fazer isso aqui se você genuinamente gosta das suas últimas cenas, tá? Ah, mas essas não são as melhores, mas também elas não são ruins. Aí sim você usa essa técnica. Outra técnica que eu acho plenamente aceitável é a dos ímpares e pares, tá? Você bota A1, A2, A3, A1, A2, A4, A6. E aí você vem e bota A3, A5 e A7. Porque você vai intercalando o nível de qualidade, ele vai subindo e descendo, mas numa progressiva, saca? As suas melhores cenas ainda estão na frente e outras cenas estão mais para trás. Isso é legal porque você vai conseguir ver algumas cenas muito boas logo de início e você não vai ter a sensação de queda de qualidade durante o seu portfólio, tá? Isso também pode ser muito interessante para vender a ideia do seu trabalho e ninguém ter a sensação de queda. São 3 estratégias muito válidas na construção, na organização do seu trabalho. Outra coisa que eu acho muito legal da gente falar também é sobre a intenção de trabalho, né? Tipo, com o que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com animação cutout? Por que você tem um monte de animação tradicional no seu portfólio, se você quer trabalhar com cutout? Ah, você quer trabalhar só com tradicional? Por que você tem um monte de animação cutout no seu portfólio? Entende? Então é preciso a gente ter clareza de com o que a gente quer trabalhar. Porque você vai ser contratado pelo que está no seu portfólio. Ah, eu quero fazer animação de jogo. Não tem nada de jogo no seu portfólio. Ninguém vai te contratar para fazer jogo, entende? Às vezes até tem uma vaga para jogos, mas 80% do seu portfólio é de animação tradicional. E você quer muito trabalhar com jogo. Mas o cara viu que tem animação tradicional e ele está precisando também.
E aí ele vai virar para você e vai falar, putz, eu tenho um trampo aqui de tradicional, você quer? Porque é o que tem no seu portfólio. Então pensa com o que você quer trabalhar, foca na construção do seu portfólio, baseado no que você quer trabalhar. Ter 2 portfólios? Pode ser, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é legal. Você te dá mais opções, né? Mas não envia 2 portfólios. Então, para que você vai ter 2? Porque nesse lugar, eles só trabalham com cutout. Então, você não manda o do tradicional. O que resolver? Eu gosto dessa, tá? Isso aqui é mais para quem já trabalha, tá? Com animação. Isso aqui não entra tanto no portfólio de quem está procurando o primeiro trabalho. O que você resolve, né? Que tipo de cena, que tipo de problema você resolve? Tipo, eu sei resolver cenas de ação. Eu entendo de Body Mechanics e eu vou colocar as minhas cenas de Body Mechanics para mostrar que eu sou bom nisso. Porque eu sei que é difícil alguém com esse conhecimento nos estúdios. Então eu recheio meu portfólio com isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu boto lá para mostrar que sei. Faço um punhado de ciclo de caminhada para o estúdio saber que eu tenho total controle sobre a construção e desenvolvimento de ciclo de caminhada. Com isso, eu estou mostrando para o estúdio que eu sei resolver essa questão. Não é só cena bonita, é o que você consegue fazer. Por exemplo, no meu portfólio, eu acho que vocês notaram, eu tenho muita cena de interpretação simples, né? De diálogo. E eu gosto muito de fazer isso e eu consigo fazer muito disso, sabe? Por que eu tenho uma ou outra cena de efeito? Porque eu gosto muito de fazer efeito. E se eu não colocar no meu portfólio que eu faço, nunca vão me chamar para isso. As minhas cenas de efeito existem no meu portfólio para o meu contratante saber que eu faço animação de efeito. Ou seja, o meu contratante precisa entender que eu resolvo se uma cena necessitar de produção de efeito e eles não tiverem um animador específico para isso. Então pensem no que você está dizendo para o seu contratante que você resolve. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês vão ver alguns portfólios, inclusive de alguns que me mandaram portfólio, algumas pessoas inclusive no privado me mandaram portfólio e eu respondi alguns e outros ainda vou responder, que só tem cena de interpretação básica, que é esse diálogo, né? Se todo o seu portfólio é isso, você está dizendo para o seu contratante que você só faz isso. E se você é um animador que só resolve um problema, eu vou preferir outro, que resolva 2 pelo menos. Então, mostrar essa diversidade de resoluções de problemas é uma coisa interessante. Informação de contato, obviamente, tem que ter no vídeo. Por que eu estou falando no vídeo? Porque às vezes você vai mandar o link do Instagram, ou o link do YouTube, ou o link de não sei o que. E aí você vai ver que você vai descobrir meses depois que aquele estúdio, ele não salva o link, ele baixa o vídeo para assistir offline. Ele faz o download do vídeo e bota no servidor do estúdio para fazer parte de um banco de dados de portfólios. E se você não tem as informações de contato no vídeo, pode ser que seu vídeo se perca, né? Que o seu contato se perca. Ele vai ver o teu trabalho e vai falar, caramba, trabalho legal, mas não tem nenhuma informação de contato. Tem que ter no vídeo. Mano, consistência é um tema foda, tá? O que eu quero dizer com consistência? Vamos dizer aqui, ó, que você tá trabalhando, você fez uma cena e ela ficou muito legal. Você daria nota 9 para aquela cena. E aí, conforme os meses vão passando, você vai trabalhando em outras cenas e você nota que as notas das suas peças, elas não estão 9, elas estão 4, 5, 6. Aí um outro dia você faz uma cena que ficou 8 e volta no próxima cena que você faz, volta a ser 5, 4. Vocês estão vendo que você tem 2 destaques aqui, né? O 9 e o 8. Obviamente são essas cenas que você vai botar no seu portfólio. Vocês concordam comigo que a gente vai simplesmente ignorar essas outras com menor qualidade e vai botar as melhores? O problema disso é que se você não tiver cenas suficientes para preencher o seu portfólio com 8s e 9s, você vai preencher ele com um 8 e um 9 e vários 5 e 4. E aí, aquela primeira cena lá, que é 9, a gente vai assistir e depois vai assistir um monte de 5 e 4
E a gente, como contratante, como animador experiente, sabe que aquele seu 9 não foi porque aquele 9 é a qualidade do seu trabalho. Foi um acidente. Como eu mostrei no meu primeiro reel de 2008. Eu apontei para vocês 2 ou 3 cenas que eu gostei, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu acidentalmente, instintivamente, fiz aquela cena boa. Boa no modo de falar, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Ela estava acima da média do meu trabalho. Só que o resto do trabalho entrega que a qualidade do meu trabalho é abaixo daquela. Não ter essa consistência vai dizer o seguinte para quem vai trabalhar com você. Eu não sei o que eu estou fazendo. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Vamos torcer para que dê certo. Se você me apresenta um monte de cena 4 e 5 no seu portfólio e às vezes tem um 6, eu acredito que aquele 6 ali possa ser uma cena que você se esforçou mais ou que você teve um pouco mais de tempo para trabalhar ela. Se você tem uma cena 8 e 9 e as outras variam entre 9, 8 e 7, eu sei que aquele dia ali foi mais corrido, aquele 7, ou que você teve menos tempo para produzir aquela cena, por isso um 7, mas a sua média está ali no 8, 9, entende? Quando a gente está avaliando o portfólio, a gente avalia o conjunto das cenas, se elas fazem sentido, se elas têm essa consistência. Outra coisa que acontece também, isso vai acontecer, obviamente, mais com quem já trabalha, que é cena de supervisor. Às vezes a gente vai ver um portfólio que tem várias cenas 3, 4, 5, e aí uma cena lá no meio é 8. E esse 8, mano, não, a gente sabe que não foi do artista, do animador que tá trazendo pra gente. Porque tem uma discrepância muito grande na consistência desse trabalho. Então, provavelmente, essa cena teve muita influência do supervisor. Ou talvez já havia acontecer, eu mesmo fiz isso lá num dos meus primeiros portfólios, que foi ter colocado uma cena que o meu supervisor corrigiu. Tipo, eu entreguei a cena, ele me passou as correções, eu fiz as correções, ele me passou mais correções, eu terminei as correções, a minha cena já tinha melhorado muito comparada à minha primeira versão, só das coisas que ele pediu para corrigir. E aí, ele mesmo abriu a minha cena, ele fez os ajustes dele e mandou pro diretor. Nesse caso não teve uma comunicação, né? Ele não chegou a me avisar. Mas quando eu vi a cena, eu sabia, porque você conhece a sua cena. E eu vi aquela cena e ela estava melhor do que o que eu tinha entregue. Mas eu coloquei no meu portfólio, porque eu não tinha consciência de que isso era um problema. Eu pensei assim, porra, essa cena ainda é minha. Ele mexeu um pouquinho, mas esse pouquinho é o que faz a diferença para uma cena ficar boa. E hoje eu sei que quem está avaliando percebe essas coisas. Então não coloque cenas, evitem, né, cena de supervisor. Uma cena que foi mexida por um superior seu, pelo lead animator, pelo supervisor, pelo diretor. Evitem colocar essa versão, tá? Se todas as cenas do seu portfólio são cenas com muita intervenção do seu supervisor, menciona isso no seu e-mail que você vai mandar. Fala, né? Isso aqui, mas eu acho que boa parte do trabalho teve boas influências do meu supervisor. Menciona quem é o supervisor, fala qual foi o projeto, qual foi o estúdio, porque a gente conversa também entre si, tá? Talvez a gente, o trabalho não é bom, mas é uma pessoa esforçada. O trabalho não está no nível que eu espero, mas tem uma qualidade relevante, sabe? A gente nota o esforço, a gente nota um progresso. Eu já vi animadores que começaram no projeto comigo num nível e até a gente terminar o projeto ele estava em outro nível já tinha melhorado, sabe? Então a consistência, cara, eu acho que é uma das coisas mais importantes daqui, tá? E quando você termina de fazer o portfólio, né? Quando você decide quais são as cenas, você bota as suas melhores cenas. Quanto? Faz chegar próximo de 1 minuto, preferencialmente para menos do que para mais. Tem mais cenas além de 1 minuto. Você consegue somar mais de 1 minuto de cena para o portfólio e ainda tem cenas que você gosta, mas não são tão boas quanto as outras. Deixa elas guardadinhas, separadas, mas não joga fora. Deixa elas ali, juntinhas, numa pastinha, guardadas. Porque em algum momento alguém vai pedir mais material para você. Lembra que a gente conversou sobre a consistência? Às vezes o cara vai pedir mais material para avaliar a sua consistência. E aí você manda essas outras, não tem problema, não é demérito para você mandar cenas
não tão boas quanto as que você colocou no portfólio. Desde que elas não sejam ruins, né? Se elas estiverem ali próximas, sucesso, tá? Mas aí não precisa colocar no portfólio, deixa pertinho. Ou seja, você sempre vai ter umas peças, né, que estão quase prontas para o portfólio. Mas também você vai terminar o seu portfólio hoje e daqui a um mês, 2 meses, 6 meses que seja, você vai ter uma cena que você vai gostar mais. E aí você vai pegar essa cena, vai vir no seu portfólio, vai escolher uma das que você tem no portfólio para sair e colocar essa nova. Essa que saiu, você vai colocar nessa pastinha de cenas que estão quase lá. E assim sucessivamente. Daqui a um ano, você vai ter outras cenas. E você vai pegar essas cenas, vai colocar no seu portfólio e vai tirar outras com nota menor. Ou seja, a gente nunca para de fazer portfólio.